Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lamentações, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 18. Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos até o versículo 26. Eu vou fazer a leitura na versão revista e corrigida. Eu preferi essa versão por conta da tradução de alguns termos que me parecem ser mais exatos e específicos para a nossa reflexão dessa manhã. Revista e corrigida. Então, se a gente for projetar aí, é só colocar na versão revista e corrigida. E eu tive uma surpresa, eu fui procurar, eu tenho algumas Bíblias, né? Aí eu fui procurar a minha Bíblia na versão revista e corrigida, e eu achei uma Bíblia bem antiga. Não sei se os irmãos conseguem ver, mas ela é bem antiga. Ela é de 1900... Essa impressão é a 29ª impressão de 1974. E essa Bíblia aqui era do meu avô. Eu a ganhei dele mesmo. Ele usava essa Bíblia. E eu a ganhei dele em 1993. Evangelino Alves de Lima, meu avô. Então guarda essa Bíblia com muito carinho. Então é uma versão um pouco mais antiga, mas eu acho que ela pode nos ajudar a entender melhor o que nós queremos compartilhar nessa manhã. Vamos lá. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, para que na reflexão da tua palavra nós possamos ser instruídos, orientados e conduzidos para um lugar de edificação da nossa fé. Nossa fé não precisa de estímulos emocionais. Nós já recebemos muito desses estímulos. Ela não precisa de estímulos racionais, embora eles também sejam importantes. A nossa fé precisa de um estímulo supra-humano, sobrenatural, divino. Por isso nós pedimos que o Senhor nos inspire espiritualmente nesta manhã, de modo que haja solidez naquilo que cremos, de maneira que haja firmeza nos fundamentos, de modo que os nossos alicerces sejam seguros, porque quando o vento soprar de maneira rígida, quando a tempestade cair, quando o temporal assolar, Senhor, as bases da nossa existência, de modo algum nós seremos removidos, de modo algum nós sofreremos ruína,
porque a firmeza da nossa fé e da nossa esperança está sobre a rocha. Então nós pedimos que a Tua palavra seja fonte de solidez para a nossa fé e para a nossa esperança nesta manhã. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Onde encontrar esperança? Ao longo da história, muitos movimentos buscaram devolver esperança ao ser humano. Muitos pensadores refletiram a respeito dessa que é a força motriz que nos movimenta na vida. A esperança, já dissera o Caio Fábio, é o motor da alma. E ele tem razão. A esperança é o que nos faz acordar pela manhã e acreditar que vale a pena viver, vale a pena existir. É o que nos impulsiona a sair do lugar. A esperança é fundamental. Quando o homem perde a esperança, ele perde a força para viver, a coragem para avançar. Perder a esperança é perder o sentido da vida. É exatamente isso. Perder a esperança é perder o sentido da vida. E ao longo da história, como eu disse, muitos movimentos tentaram motivar o ser humano e levá-lo a acreditar que vale a pena existir, vale a pena viver. Esses movimentos, eu não digo que eles são fracassados, porque de alguma maneira eles conseguiram transmitir uma ideia, mas não atingiram o cerne. Eu penso, me parece isso, e creio nisso, que não atingiram o cerne da verdadeira esperança. Nós temos, por exemplo, movimentos filosóficos que fizeram isso. O humanismo foi um deles. O humanismo evocava a ideia de que o ser humano era, e isso tudo vem na esteira do iluminismo, Revolução Francesa, essas coisas todas aí, de que o ser humano era o lugar mais alto de toda a criação de Deus. Eu acredito que de fato nós somos obra-prima da criação, mas eles não pensavam como nós que cremos em Deus. Eles pensavam que o ser humano era essa coroa, esse ser iluminado. É a ideia de que recaiu sobre o ser humano a idade que eles chamavam a idade do ouro, a idade dourada. O humanismo cria nisso. O ser humano como um ser emancipado, o ser humano como um ser altamente qualificado, capaz, o ser humano como um ser maravilhoso. E eu creio que o ser humano é um ser maravilhoso. A única coisa que não creio é que isso seja toda a verdade. Francis Schaeffer diz que o ser humano é um maravilhoso miserável. E isso eu acho que equilibra para nós a compreensão de quem seja o ser humano. Um maravilhoso miserável. Tanto é que essa ideia decaiu completamente, principalmente no início do século XX, quando nós sofremos 2 grandes golpes na história do mundo. O primeiro grande golpe foi a Primeira Guerra Mundial, por volta do início da segunda década. E o golpe final foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí, na quarta década do século XX. Quando nós experimentamos as atrocidades das guerras e como milhares de pessoas foram mortas por conta disso, não por causa de uma pandemia, não por causa de uma enfermidade. A gripe espanhola matou muita gente há 100 anos atrás, mas era uma enfermidade. Mas quando você vê o ser humano causando mal ao seu semelhante, isso mostra que o homem não é essa maravilha toda.
E o humanismo, que queria dizer assim, olha, nós vamos viver as melhores épocas a partir de agora, porque agora as invenções, a ciência, a razão vai tomar conta, e nós vamos esquecer o obscurantismo da religião, da fé, porque isso aí não leva a lugar nenhum, mas a ciência vai tomar o lugar de tudo isso. De repente vem as guerras, e nós presenciamos que aquilo que achávamos que seria o apogeu, o clímax de tudo, se tornou a grande derrocada, a grande tragédia do ser humano. Nós avançamos cientificamente, mas a nossa ciência, que poderia servir apenas para a preservação da vida, ceifou muitas vidas. Aí você tem outros movimentos, não apenas de natureza filosófica, você tem movimentos de natureza política, social, como por exemplo o marxismo. Você pode ter todas as suas reservas quanto ao marxismo, quanto às teorias de Karl Marx, de Engels, pode ter todas as reservas em relação a essa teoria. Mas o que ela queria? Ela queria devolver algum tipo de esperança ao ser humano. A esperança de que nós podemos ser civilizados, podemos viver a igualdade, a fraternidade, podemos viver a liberdade e a emancipação humana, e de modo que todo mundo viva bem, que ninguém seja maltratado, enfim. Aí você observa o desenvolvimento disso e percebe que, apesar das contribuições, essas contribuições não chegaram ao cerne. Outros movimentos fizeram isso. E aqui a gente ficaria citando isso e não agregaria muita coisa a nós. Mas outros movimentos fizeram isso também. O existencialismo, de Nietzsche, de Dostoiévski, de Jean-Paul Sartre, esses caras todos, eles pensaram assim, disseram, ó, vamos dar esperança para o ser humano. Mas todos eles, de alguma maneira, centravam as suas ideias na capacidade humana de fazer as coisas acontecerem. Todos esses movimentos, eles diziam, olha, o ser humano, ele é capaz de mudar a sua história. O ser humano, ele é responsável pela mudança da sua história. Aí você me pergunta, mas não é assim, pastor? Não é assim mesmo? Olha, até a página 2. Se você ler a história toda, você vai perceber que por mais que nós sejamos responsáveis e tenhamos liberdade para decidir, ainda assim, nós precisamos de algo para além dessa existência. Nós precisamos de alguma coisa que nos movimente para além do mundo. Porque o nosso grande problema é esse. Todas e quaisquer teorias conseguem, de alguma maneira, dar a você alguma esperança nesses 70, 80 anos que você vive sobre essa terra. Mas quando você chega no ponto final da peregrinação aqui, você começa a questionar o que vai ser para além dessa existência. O que vai ser quando todas essas coisas encerrarem? O que vai ser quando eu tiver de passar o bastão? O que vai ser? E nós nos questionamos, colocando um ponto de interrogação. Porque essas teorias, na sua grande maioria, não conseguem dar resposta a tudo isso. Bom, eu sou cristão acima de todas as coisas. E como cristão, eu acredito que a nossa esperança, ela precisa estar posta no lugar certo. E não há nada de novo no que eu vou dizer hoje. Mas eu queria, de algum modo, poder trazer isso e despertar a sua consciência para essa realidade, porque às vezes, como cristãos que somos, nós acabamos nos acostumando com esse discurso e nós não nos despertamos para uma realidade que precisa ser vivenciada, experimentada.
não apenas discursada. Por isso eu escolhi esse texto de Lamentações para a gente pensar um pouquinho sobre onde encontrar esperança. Quando o profeta, porque o texto de Lamentações é escrito por Jeremias, diz que a esperança no Senhor já havia perecido, isso é um baque. Pensa, ele é um profeta. Jeremias não é um qualquer, ele é um profeta, e ele é um profeta autêntico. Quando você vai estudar a história de Jeremias, você vai perceber que ele colidiu de frente com pessoas que profetizavam de maneira a enganar o povo. Tem um profeta, por exemplo, chamado Ananias, no capítulo 28 de Jeremias. Por favor, preste atenção aqui um pouquinho. Eu quero ser muito breve, só para tentar passar essa ideia central. Ananias era um profeta que ficava anunciando para o povo que tudo ia dar certo. Ananias disse no capítulo 28 de Jeremias que em 2 anos o povo que tinha ido para o cativeiro voltaria e que tudo ficaria bem. E que eles não precisavam se preocupar. Que 2 anos eram suficientes para as coisas se resolverem. E o interessante de Jeremias é que ele não desdenha da profecia de Ananias. Só que ele diz inclusive assim, amém, que seja assim. Sabe quando você diz assim, olha, eu queria crer que de fato em 2 anos o povo voltasse para a terra. Mas eu quero dizer que vocês vão ficar ainda na terra da Babilônia 70 anos. Então vocês tratem de construir a história de vocês aí. E não se encham de vãs esperanças. Então quando um Jeremias como esse chega a declarar, pereceu a minha força, eu estou desanimado. Quando ele diz pereceu a minha força, ele está dizendo, eu desanimei. Estou sem ânimo, estou sem alegria, estou sem coragem. Por quê? Porque a minha esperança, aonde? No Senhor, também arrefeceu. Ela se apagou. Já não existe aquela chama acesa, o que existe é uma torcida que fumega. Nada assim intenso. Quando Jeremias declara isso enche o coração de reflexão, deveria encher o nosso coração de reflexão. Nós deveríamos parar e pensar, espera um pouco, esse texto está nos chamando a atenção para algo importante. Porque o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, que foi comparado a Jesus pelo povo, porque quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Os apóstolos olham para Jesus e dizem, olha, estão dizendo que tu és um dos profetas. Isaías, Jeremias, cita nominalmente Jeremias, se não me engano em Mateus. Estão dizendo que o Senhor é um deles. Por quê? Porque Jeremias era alguém de fato que tinha um status profético extremamente relevante para o povo. Então não é algo a passar despercebido aos nossos olhos. Quando esse homem diz, a minha esperança morreu. Você já ouviu a expressão que a esperança é a última que morre. Talvez Jeremias estivesse dizendo, a esperança é a última que morre, mas morre. Porque a minha esperança no Senhor pereceu como toda a minha força. Acordei um dia pela manhã e não acreditei que eu precisava viver mais aquele dia. Mas é impressionante como esse texto se desenrola. Por isso que eu pedi para nós lermos nessa versão, porque outras versões não citam como o verso 26 é traduzido aqui. O verso 26 termina, bom é ter esperança. Nós lemos o verso 18 a 26, né? Olha como ele encerra. Bom é ter esperança. Alguma coisa acontece entre o verso 18 e 26. E entre o verso 18 e 26 a gente precisa se dedicar um pouco mais para entender o que aconteceu aqui com Jeremias. Porque eu e você, como cristãos, podemos enfrentar a batalha de um dia, acordar pela manhã desanimados e dizer, pereceu a minha força, meu ânimo e a minha esperança no Senhor. Mas aí nós precisamos fazer um exercício.
porque o exercício que Jeremias fez pode ser para nós um modelo, para nós encerrarmos o nosso dia dizendo: bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Primeira ideia que eu queria que você pensasse comigo é que nós desesperamos, é que nós nos desesperançamos quando nós olhamos para o homem. Toda a ideia que me passa aqui é a ideia de que Jeremias talvez tivesse buscado refletir a respeito de todos esses movimentos. Se ele estivesse no século 21, talvez ele olhasse para esses movimentos ao longo da história que tentaram resgatar a esperança e sentido para a vida do ser humano, e ele chega à declaração de que, olha, nada disso me satisfez. Tem um livro de Tolstói chamado Uma Confissão. Nesse livro, Tolstói migra do ateísmo para a confissão cristã, porque ele diz: olha, a única coisa que de fato pode dar esperança é acreditar que existe algo para além dessa existência. E só Deus, e eu como cristão digo, só Deus em Cristo pode nos dar sentido e significado para além dessa existência. Porque quando nós olhamos para todos esses movimentos, sejam eles de caráter social, político, filosóficos, econômicos, você vai chegar à conclusão de que, por melhor que sejam as motivações, em algum momento eles quebram. E Jeremias olha e percebe que pior que não ter esperança é talvez ter uma falsa esperança. Porque eu penso que a reflexão de Jeremias vem lá de trás. Por exemplo, quando você vai para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, você pode ir comigo para lá? Jeremias capítulo 23. Veja o que Jeremias diz nos versos 16 e 17. É uma profecia, é o oráculo divino dizendo isso, é a voz do Eterno dizendo isso, através de Jeremias. Versos 16 e 17 do capítulo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vocês. Agora observe, o que Jeremias está dizendo? Está dizendo: olha, esses profetas, por melhor que seja ouvir esse tipo de anúncio e de profecia, dizendo: fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque vocês, ainda que não estejam no centro daquilo que Deus deseja, não serão tomados por nenhum malefício. Fiquem tranquilos. Falsa esperança. Eu gosto de um texto de Jó. Você pode ir para lá também? Depois eu vou tentar parar de ficar citando tanto texto assim. Jó, capítulo de número 8, versículo 13 e 14. Olha como é interessante a figura que Jó usa aqui. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Olha o verso 14. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como alguém que se apoia na teia de aranha. Você já conseguiu se apoiar numa teia de aranha? Ele está dizendo: olha, a esperança destes é como se apoiar numa teia de aranha. Não tem... É se apoiar para cair. Porque pior do que você não ter esperança é você ter uma esperança falsa.
De modo que é isso que Jeremias diz para o povo quando eles estão no cativeiro, com essa ideia falsa de que em 2 anos eles vão voltar. Aí no capítulo 29, Jeremias diz assim: olha, acordem, vocês vão ter de construir casas aí, vocês terão de construir famílias aí, vocês terão de plantar pomares aí, vocês terão de refazer a vida de vocês aí, porque esse cativeiro vai durar 70 anos, e ao longo desses 70 anos, vocês não podem retroceder, vocês precisam avançar. Quando a gente olha para o homem, para as suas teorias, para os seus anúncios, para as suas profecias, nós podemos criar uma falsa esperança, e essa falsa esperança também não é boa, porque em algum momento ela vai ser como se apoiar na teia de aranha. Você pode até se alimentar momentaneamente daquilo, você pode até ir naquele culto onde o que se prega é autoajuda, onde o que se prega é que existe otimismo. Olha, nós precisamos de otimismo, gente, vamos lá, todo mundo, levanta, agora, igual a gente fazia no futebol. Ia começar o jogo, tinha um grito de guerra lá, e antes fazia uma reza, dava todo mundo a mão, Deus que sabe no céu, santificado seja teu nome. E rezava também em outra coisa. Aí todo mundo ficava, chegava motivado. Mas se não tivesse treinado, se não tivesse solidificado naquilo que precisava ser feito no jogo, ia levar uma tunda. E não há motivação que dê jeito nisso, entende? Não há motivação que dê jeito nisso. A falsa esperança, ela parece ser alguma coisa muito legal, mas para você manter a falsa esperança, você precisa muito mais do que um discurso motivador. Olha o verso 18 de Lamentações capítulo 3. No verso 18, o texto bíblico diz o seguinte: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Por que Jeremias diz isso? Porque ele olha para todas as teorias e talvez nenhuma delas consiga lhe dar esperança, mas ele olha também para as circunstâncias e nenhuma delas consegue dar esperança. A circunstância é uma circunstância contrária. Lamentações é escrito porque o povo está no cativeiro babilônico. Lamentações é escrito porque o povo havia sido levado para o cativeiro, perdido terra, perdido templo, perdido rei, perdido tudo. Até a identidade está se diluindo. Lembre-se que o cativeiro passa pela história de Daniel, por exemplo. E Daniel vai para o cativeiro e muda o nome dele. E até o que ele come, porque a nossa comida, você já parou para pensar que aquilo que comemos fala da nossa cultura, fala da nossa identidade? Quando eu falo para você aqui que comer arroz com piqui é gostoso, você às vezes acha assim, amém, da onde? Mas por quê? Porque a nossa comida fala da nossa identidade. Quando eu falo para você que frango com quiabo é uma delícia, você diz, mas o que é isso? Porque comer também fala da nossa identidade. Quando Daniel vai para o cativeiro babilônico, mudam o nome dele e querem que ele se assente para comer o banquete do rei. Por quê? Porque querem mudar toda a identidade, querem usurpar a identidade. E esse povo vai para o cativeiro babilônico, e no cativeiro eles perdem tudo e querem usurpar até aquilo que eles têm de mais pessoal, a identidade deles. Jeremias olha para aquela situação, quem vai para o cativeiro está perdendo todas as raízes, quem fica está morrendo. Lamentações tem partes tristes demais de ler. Tem textos em que, em Lamentações, Jeremias diz assim que a língua do bebê está se apegando ao céu da boca porque ele está morrendo, porque não tem água para beber. Há crianças morrendo de fome. E Jeremias diz, mais felizes, está aqui em Lamentações, mais felizes são os que morreram à espada do que aqueles que estão esperando para morrer de fome. Já pensou nisso?
Como a gente muitas vezes vive na abastança, nós não entendemos o que é isso. Mas Jeremias diz, olha, era melhor ter morrido morto pela espada na guerra do que morrer de fome. Tem mãe que vê o seu bebê morrer porque não tem água, não tem alimento, ela não consegue dar o peito para a criança, porque ela mesma não tem leite para dar. Aí Jeremias olha para as teorias que querem lhe dar esperança e ele diz, isso aqui não dá em nada, por melhor que seja. Olha para as circunstâncias e diz, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. E ele chega a essa conclusão, meu Deus, a minha esperança no Senhor pereceu. Ezequiel disse isso também, capítulo 37 de Ezequiel, quando ele olha todo o cenário do cativeiro babilônico, ele diz, olha, o povo está olhando para essa situação como se fosse um vale de ossos secos, e eles declaram, exterminados estamos, morreu toda a nossa esperança, tem o que fazer. Olha o verso 20 do capítulo 3. Jeremias diz assim, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele faz um outro exercício. Primeiro ele olha para o homem, olha talvez para as teorias, olha para as outras profecias diferentes da dele, e ele tenta encontrar alguma esperança, mas ele diz, não vai dar em nada, porque isso não é verdade, é vaidade do coração. Essa teoria é pura vaidade do coração. Parece bonita, pensar na igualdade, na fraternidade, na liberdade, na emancipação do homem, mas isso aqui é vaidade do coração. Olha para as circunstâncias e diz, para onde a gente vai desse jeito? Já nos roubaram tudo, vão nos roubar mais o quê? Até a identidade, até o nosso nome a gente vai perder. Aí ele faz um outro movimento. Ele nem olha para o homem, nem olha para as circunstâncias, ele olha para dentro. Ele, quando olha para dentro de si, diz assim, a minha alma certamente se lembra. Lembra do quê? O verso 19. Da aflição, do pranto. E se abate dentro de mim. Porque quando a gente não consegue encontrar nada externo, a gente talvez volte para dentro de nós mesmos, num exercício de introspecção, e comece a buscar respostas dentro de nós mesmos, dentro da nossa alma, e a gente percebe que a nossa alma também não consegue dizer, vai dar tudo certo. Não é isso que o povo diz aí, que o universo conspira a seu favor? Eu acho muito legal essas frases. O universo conspira a seu favor. É um mantra, né? O mantra de que vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Corinthians vai ser campeão. Que jeito? Tem jeito, irmão. Não é não, Moisés? Cadê o Ricardo? Não está aí não? Sabe que o Ricardo, nosso diácono aqui, é um corintiano daqueles, né? De vez em quando a gente está conversando, eu disse para ele, Ricardo, não é nada não. Pode ser que o técnico seja goiano e tal, mas ele é especialista em rebaixamento. Ele falou, não, pastor, pensamento positivo, pensamento positivo. Ele leva de 4. Não tem pensamento positivo que dê jeito. E às vezes a gente é assim, a gente quer um mantra, um pensamento positivo para ver se as coisas dão um jeito. E não tem pensamento positivo que dê jeito. Ainda que eu creia que a gente precisa dizer algumas coisas para a nossa alma, porque o salmista fez isso algumas vezes. Mas a nossa alma é por natureza abatida. Por mais que você diga assim, não, pensamento positivo, minha alma, você precisa dizer para ela assim, ó, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por quê? Porque a alma é por natureza abatida. Não, pastor, minha alma é...
Então vai para o Salmo 116, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. É como que se você estivesse pregando para a sua alma, olha, você precisa ter fé, alma. Por quê? Porque a alma é por natureza abatida. Mas aí, alguma coisa começa a acontecer. O verso 21 diz assim: disto me recordarei. Eu gosto muito da ideia da força da memória. Eu tenho pensado nisso. Força da memória. Sabe por quê? Há na Bíblia algumas coisas muito interessantes. Marcos históricos. Gênesis capítulo 28, lembra quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú? Ele dorme numa pedra. Durante o sono ele tem um sonho, e o sonho que ele tem é a manifestação de Deus vindo até ele e dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, de Isaque, e de agora em diante eu sou o teu Deus. Porque Deus é assim, ele não fica pedindo, eu quero ser teu Deus, você deixa? Não, ele simplesmente declara: eu sou o teu Deus. Por isso que eu sou calvinista, por causa disso. Deus não tem esse negócio de ficar, me aceita, por favor, ajuda eu, filho. Não. Deus só chega e declara: de agora em diante eu sou o teu Deus. Mas eu não sei, não estou perguntando. Acabou, eu vou inscrever isso no seu coração e acabou. O Jacó não entendeu isso também. A ponto dele dizer assim: se o Senhor for comigo e voltar comigo, eu vou te dar o dízimo. Fala: eu quero saber do seu dízimo, Jacó. Presta atenção. Que eu estou dizendo, de agora em diante eu serei o seu Deus, como sou o Deus do teu pai e o Deus da tua família toda. Acabou. Mas o interessante é o seguinte, que o texto diz que quando Jacó se levanta, ele pega aquela pedra que ele tinha feito por travesseiro, faz dela um marco, derrama óleo sobre ela, uma simbologia de que aquele lugar agora é um lugar especial. Não entendeu nada, porque Deus não tem lugares especiais. Deus tem eventos especiais, e esses eventos marcam historicamente a nossa vida, ainda que tenha acontecido num lugar. Bom, aí ele derrama óleo ali, diz: esse lugar que se chamava Luz, agora vai se chamar Betel, casa de Deus. Marco histórico. Deus falou comigo naquele dia, Deus falou comigo naquele evento, Deus falou comigo ali. E você vai ver que em alguns momentos Deus vai dizer para Jacó, vai ler a história de Jacó, em alguns momentos Deus vai dizer para Jacó: Jacó, volta para Betel. Será que Deus está dizendo para Jacó: Jacó, volta para o lugar? Eu acho que mais do que isso, Deus está dizendo: Jacó, volta para o evento. Lembra daquele dia quando você fugia do teu irmão Esaú, e eu te dei um sonho declarando que tu és meu. Volta para Betel. Quando o povo passa o Jordão, Josué capítulo 3, existe um marco histórico. Deus diz para Moisés: Moisés, de agora você vai dizer para os príncipes das tribos, das 12 tribos, quando eles passarem pelo meio do Jordão, que vai ser aberto, e eles estiverem passando a pés enxutos, diz para cada um deles pegar do meio do Jordão uma pedra de novo, né? Pega uma pedra, e quando chegar do outro lado, vocês vão fazer um monumento com essa pedra. Josué capítulo 3, 4, está esse relato lá. E no futuro, quando vossos filhos vos perguntarem: o que significam estas pedras, esse amontoado de pedras, esse monumento de pedras aqui? Vocês dirão: o Deus que nos tirou do Egito e depois ficou conosco 40 anos no deserto, nos fez entrar e possuir essa terra que hoje é nossa. Marcos históricos. Por que Provérbios diz assim: não remova os marcos antigos? Se não me engano, é o próprio Jeremias que diz assim: volte às veredas antigas.
Por que que Jesus se assenta ao redor de uma mesa com os discípulos, e quando eles estão ao redor daquela mesa, Jesus diz para eles assim: olha, se é o meu corpo que é dado por vós, se é o meu sangue derramado por vós em favor de mim, muitos, fazei isto em memória de mim. Por que que você batiza uma vez, mas toma a ceia todos os meses? Porque batismo é iniciar, ceia é permanecer. A ceia é um marco histórico para dizer que você pertence a Jesus. E isso precisa ser lembrado, porque senão a nossa memória é deficiente. Salmo 78. Para que não se esquecessem dos feitos de Deus. Por quê? Porque a gente esquece. Aí o Jeremias, que está nessa crise de fé, olhou para o homem, não enxergou esperança. Olhou para as circunstâncias, zero esperança. Olhou para dentro, a alma batida, angustiada. Ele faz um exercício de lembrar-se. E aí o texto diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Primeira coisa, irmãos, aonde encontrar esperança? É claro, é óbvio que a nossa esperança está em Deus. A gente sabe disso. Mas existem algumas razões bem específicas para você ter esperança. Primeira delas, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Tem uma porção de misericórdia para a sua vida todos os dias quando você acorda. E essa porção de misericórdia divina a cada manhã é suficiente. Por isso eu e você não precisamos viver ansiosos pelo que haveremos de comer, de vestir. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é como um maná diário, dizendo: eu serei contigo nesse dia, do amanhecer ao anoitecer, do nascente ao poente, eu estou dispensando sobre a sua vida uma porção de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e elas se renovam, elas não morrem. Deus é um Deus de misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus todos os dias dizendo para nós: eu não te darei o que você merece. O que eu mereço? O que você merece? O nosso grande problema é que nós sempre fazemos a pergunta errada. A pergunta que nós fazemos é: por que eu estou sofrendo? A pergunta não é essa. A pergunta é: por que eu não sofro mais? Você e eu não sofremos mais porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Porque a gente se acha muito merecedores das coisas, e esse é o nosso problema. Irmão, irmã, Deus está livrando você de muitas coisas. Deus está poupando você de muitas coisas. Ah, mas eu estou enfrentando tanta dificuldade. Irmão, irmã, cada dificuldade que você está experimentando não está desprovida da ajuda, da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui me ouvindo nessa manhã. A misericórdia é a preservação da minha e da sua vida. E enquanto tem vida, tem que ter esperança. Enquanto tem vida, a gente tem que acreditar. Enquanto tem vida, a gente tem que levantar da cama. Enquanto tem vida, a gente tem que abrir as janelas. Enquanto tem vida, a gente tem que descortinar a vida. Enquanto tem vida, a gente tem que acreditar: Deus está nisso aqui. Porque se Ele não estivesse nisso aqui, Ele já teria me ceifado dessa existência. E não é motivação. Irmãos, eu não consigo pregar motivação. Eu só estou dizendo para você: é misericórdia. E misericórdia é para os momentos difíceis da vida mesmo. Porque quando alguém clama por misericórdia quando está tudo bem, você ganhou na Mega Sena, virada do ano, não é aqui, é a mais gorda, dizem que é.
Que exemplo, pastor. Crente não joga. Ah, não joga. Me engana, que eu gosto. Ganhou na Mega Sena. Aí você soube que ganhou. O que você faz? Misericórdia. É assim? Quando a gente ganha, a gente diz glória a Deus, né? Misericórdia é quando as coisas não estão bem. Não é não? Perdeu o emprego, misericórdia. Bateu o carro, misericórdia. Espirrou, misericórdia. Coçou a garganta, misericórdia, Jesus. Entrou naquele estabelecimento comercial que fica lotado. Você põe lá o bracinho, 37.1, misericórdia. Por quê? Porque quando as coisas não estão bem, a gente clama por misericórdia. E misericórdia é exatamente para dizer assim: olha, eu estou com você quando as coisas não estão bem. E ainda que você esteja dizendo que as coisas não estão bem porque você está sendo castigado, porque é isso, a primeira coisa que nos vem à mente é isso, eu estou sendo castigado. Não, a misericórdia é Deus não dando o que você merece. É Deus, pelo contrário, preservando e poupando sua vida. Aonde que a gente encontra misericórdia? No Senhor, mas quando a gente pensa que Ele é um Deus misericordioso, diga misericórdia. Misericórdia é coisa boa. E o texto continua dizendo assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Deus é fiel também. Ah, mas eu não estou agindo como deveria. Eu seria errado dizer para você assim: olha, viva de qualquer forma, faça da maneira que você quer e Deus vai... Não é isso, tá? Mas ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É da natureza dele ser fiel. E quando ele diz, ele cumpre. E quando ele se compromete, ele faz. Você encontra um amigo na rua e vocês estão conversando, depois de anos sem se encontrar, e você olha para ele e diz: rapaz, eu estou atrasado para um compromisso. Aí ele diz: mas me liga, para a gente conversar mais. Você fala assim: eu ligo. Você liga? Mas você disse que ia ligar, né? Então, a nossa diferença para Deus é essa. Quando Deus diz para você assim: olha, eu te ligo, Ele vai ligar. Quando Deus diz para você assim: olha, eu vou te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Ele diz para você assim: não temas porque eu sou contigo, Ele vai mesmo ser com você. Quando Ele diz para você: eu te sustentarei, Ele vai sustentar mesmo. Quando Ele diz: eu não te desprezo, nem te esqueço, é porque Ele não vai desprezar e não vai se esquecer mesmo. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para retroceder naquilo que disse que faria. Fidelidade. Isso devolve esperança. O texto continua: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, terei esperança nele, porque a minha porção é o Senhor. Deus é misericordioso, Deus é fiel e Deus é provedor. Provedor, a minha porção é o Senhor. Sabe de onde vem essa expressão, minha porção é o Senhor? Essa expressão vem da tradição levítica. Os levitas, quando entraram na terra da promessa, eles não tinham lugar para habitar. Eles tinham recebido algumas cidades apenas para habitar. Deus, através de Moisés, não deu a eles uma região territorial, como deu para Judá, como deu para Zebulon, como deu para Naftali, como deu para Simeão. Não deu uma região. Disse para os levitas: levitas, fiquem tranquilos, vocês terão cidades para habitar.
E aí o que os levitas desenvolveram? Salmo 16 é um salmo de tradição levítica. Eles desenvolveram essa expressão: a minha porção é o Senhor. Porção de quê? De terra. Todos tiveram uma porção de terra. Mas e os levitas? Eles disseram: a minha porção é o Senhor. Irmãos, nesse sentido, você deveria ser um levita. Não no sentido, eu sou um levita, eu toco, eu canto na igreja. Não, isso aí já era, passou. Na igreja você é músico, na igreja você quiser falar que é adorador, tudo bem, tá? Mas levita não. Se for levita, tem que ficar carregando banco. Quem disser nessa igreja que é levita, vai carregar banco, vai limpar chão, vai abrir a igreja, vai fazer um monte de coisa. Porque os levitas faziam isso lá. Mas nesse sentido nós deveríamos dizer: eu sou de uma tradição levítica, que diz: a minha porção é o Senhor. Ainda que eu não tenha nada nessa terra, eu tenho um Deus que provê cada uma das minhas necessidades, no meio da dificuldade, no meio lá do cativeiro, quando a gente não tem mais nada, nós temos o Senhor, porque Ele é tudo. E por fim, aonde que a gente encontra esperança? O verso de número 25 diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Diga: bom é o Senhor. Misericórdia de Deus, fidelidade de Deus, provisão de Deus e bondade de Deus. Por que a gente pode ter esperança? Porque Deus é bom. No meio de tudo isso aqui, Deus é bom. Meu irmão, Deus é bom. O Asaf estava passando uma crise terrível. Salmo 73 é a crise de Asaf. Como é que ele começa o Salmo 73? O Salmo 73 é uma reflexão. Ele está escrevendo sobre a crise que ele teve. Ele não está na crise, é uma reflexão sobre a crise. Então, quando a gente reflete, às vezes você estabelece os pilares que você aprendeu, as lições que você aprendeu logo no início. Como é que o Salmo 73 começa? O Asaf ficou numa situação complicada. Ele disse que quase se desviou. Os crentes gostam de usar essa expressão: fulano está desviado. O Asaf disse que ele quase desviou. Ele ficou numa situação tão crítica, porque ele olhava os ímpios e os ímpios prosperavam, e ele nada. Ele via as coisas acontecendo na vida do outro, na vida dele nada. O verso 2 ele diz assim, quanto a mim, os meus pés... Gente, vocês não sabem, quase aqui está escrito com I no final. Perdão se você disse assim, mas não é com I? Você vê como é antiga a minha Bíblia aqui. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Ele diz, olha, quase que eu caí e me desviei. Duas expressões que o povo gosta de usar no meio evangélico, né? Está desviado, caiu. Ele diz, quase que eu me desviei, quase que escorregaram os meus passos e eu caí. E o verso 3 ele diz por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí ele vai discorrer a respeito das coisas que o coração dele alimentou e as angústias que lhe vieram, e ele estava nessa situação de quase se tornar um desviado. Só que ele está refletindo a respeito disso. Como é que ele começa? A primeira coisa que ele diz no Salmo: verdadeiramente Deus é bom para com os de Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom mesmo quando as coisas não estão bem. Deus é bom. Deus é bom mesmo quando as coisas não estão indo do modo como nós esperávamos. Deus é bom. Por quê? Porque esse é o lugar da esperança. O lugar da esperança não são as teses, as teorias, as hipóteses científicas. O lugar da esperança não são as circunstâncias favoráveis. Agora o Brasil tem jeito, fulano é presidente. Agora as coisas vão para frente. Quem ganhou as eleições nos Estados Unidos foi fulano.
você está perdido, meu irmão. Se a tua esperança está na política, você vai viver desesperado. A nossa esperança está no Senhor. Porque no Senhor nós temos uma esperança que não falha. Romanos capítulo 5, verso 5. Há nele uma esperança que não decepciona. Não decepciona. E aí, o Jeremias termina de alguém que tinha perdido a esperança e dito: esperança é a última que morre, mas morreu. Ele encerra dizendo: gente, bom é ter esperança, hein? Bom é acordar de manhã e, faça chuva ou faça sol, dizer: vale a pena viver, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade, porque a minha porção é o Senhor, e porque bom é o Senhor para com os que o temem. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta manhã e obrigado pela reflexão na Tua palavra. Eu peço que o Senhor firme os nossos pés na rocha e nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes, não naquilo que fora nos ensinado pelos homens, não nas profecias humanas, não nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, nem mesmo na nossa alma, que muitas vezes teima em permanecer abatida, mas que a nossa esperança esteja sempre colocada no Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que Tu és misericordioso, fiel, provedor e bom em todas as circunstâncias, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, queridos? Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, que você tenha uma ótima semana, e lembre-se, terça-feira não haverá culto presencial, mas nós teremos o culto online, culto tradicional online. Começará às 6h30, tá bom? Mas se você não, eu já estou acostumado a assistir às 7h30. Não tem problema, 7h30 o culto estará no YouTube, estará no Facebook normalmente, tá? Mas será apenas uma gravação, você não vai conseguir interagir. Às 6h30 sim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo do Espírito permaneça sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém.